Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, o deputado federal General Girão refutou manipulações realizadas por petistas no que concerne a episódio de violência ocorrido em Foz do Iguaçu, rebateu a descondenação de Lula e as distorções propagadas por esquerdistas, respondeu a recentes atos de ministros do STF e elogiou o artigo do general Rocha Paiva a respeito da ruína moral das instituições brasileiras. O oficial classificou a exploração política do ocorrido em Foz do Iguaçu como uma insanidade. E esse caso foi levado aos tribunais praticamente como sendo um crime político. Um partido político chegou a pedir que houvesse investigação federal. Que insanidade! Neste contexto, o parlamentar comentou: quero aqui fazer referência a um artigo muito bem escrito por um camarada de farda, o general da reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva, veterano, que foi publicado em alguns jornais. Lula presidente, ruína moral da nação e das instituições. Esse é o título do seu artigo. Por que ele está falando isso no título? Por que ele discorre disso daí? Porque, na verdade, tudo o que aconteceu em relação às condenações desse ex-presidente, nada disso foi inocentado. Houve uma descondenação pela suspeição de um dos magistrados, mas ele foi condenado por outros magistrados, inclusive em segunda e terceira instâncias. Outro sim, ele desabafou a respeito de condutas de ministros do STF. Realmente, nós estamos preocupados, até porque alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, toda vez eu falo do Supremo Tribunal Federal, eu não consigo, deputado Cabo Gilberto, chegar ao plenário e não falar sobre a Suprema Corte, porque eles estão sempre envolvidos no meio da confusão. Alguns ministros já chegaram a dizer que vão participar de um evento internacional em Nova York, depois das eleições de novembro, mostrando como vai ser o Brasil com o novo governo, sendo capitaneado pelo ex-presidente e ex-presidiário. Isso é muito preocupante. Nessa toada, General Girão desabafou. Eu deixo a pergunta para cada um de nós. Onde nós erramos como sociedade brasileira? Nós estamos acobertando um bandido, permitindo que ele volte à cena do crime, porque os crimes cometidos por ele ainda não foram devidamente esclarecidos pela justiça brasileira. E onde está a justiça brasileira que deixa essa imoralidade acontecer no nosso país? Realmente, eu tenho vergonha quando eu me dirijo aos portugueses, porque nós estamos sendo um erro maior como sociedade e civilização. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal, desde 1º de julho de 2021, está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de um ano, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, sempre satisfação poder vê-lo
nessa cadeira, com esses cabelos brancos contrastando aqui com o nosso painel aqui da Câmara dos Deputados. Estamos recebendo a visita aqui de um colega, o deputado estadual da Paraíba, Cabo Gilberto, aí está aqui conosco aqui agora, olha só ali, ó. Faz continência também. Mas eu queria dizer para todos os senhores, e primeiro pedir que as nossas palavras tenham repercussão aí na Voz do Brasil. Dizer que o deputado Luiz Lima foi muito feliz aqui ao fazer a abordagem, porque nós fomos divididos. Essa nocividade da imbecilização ideológica que nós fomos inseridos no Brasil dividiu o país. E essa divisão, ainda bem que por enquanto, infelizmente, sangue acontece nas brigas individuais, rixas individuais, rixas que foram identificadas já pela polícia e até mesmo corrigindo o fato ocorrido, porque inicialmente disseram que foi um absurdo, o bolsonariano chegou lá e matou o cara e tudo mais, né? Foi uma briga, pelo que a gente está vendo aqui assim, uma briga entre duas pessoas intolerantes, envolvendo inclusive as esposas dos mesmos, né? A esposa de um deles tentando evitar que o marido também fizesse a agressão contra o outro e tudo mais. Engraçado, as esposas são amigas, famílias não são amigas porque os dois... E aí isso daí foi levado para os tribunais praticamente como sendo um crime político. E um partido político chegou a pedir que houvesse investigação federal. Que insanidade! Aí eu pergunto, onde é que nós erramos, deputado Luiz Lima? Onde é que nós erramos, deputado Gilberto? Onde que nós erramos? E aí eu queria fazer aqui referência a um artigo muito bem escrito por um colega meu de farda, um camarada de farda, o general da reserva, veterano, Luiz Eduardo Rocha Paiva. Ele escreveu um artigo que foi publicado aí em alguns jornais. Lula presidente, ruína moral da nação e das instituições. Esse é o título do artigo dele. E por que ele está falando isso no título e por que ele discorre isso daí? Porque, na verdade, tudo que aconteceu em relação às condenações desse ex-presidente, nada disso foi inocentado. Houve uma descondenação pela suspeição de um dos magistrados, mas ele foi condenado por outros magistrados, inclusive em segunda e terceira instância. Então, realmente, a gente está preocupado, até porque alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, toda vez eu falo do Supremo Tribunal Federal, eu não consigo, deputado Cabo Gilberto, eu não consigo chegar aqui no plenário e não falar sobre o Supremo Tribunal Federal, porque eles estão sempre envolvidos no meio da confusão. Alguns ministros já chegaram a dizer que já vão participar de um evento internacional lá em Nova York, depois das eleições de novembro, já mostrando como é que vai ser o Brasil com o novo governo sendo capitaneado pelo ex-presidente, ex-presidiário. Então, é muito preocupante isso daí, e eu deixo a pergunta para cada um de nós: onde nós erramos como sociedade brasileira? Que estamos acobertando um bandido só para... Onde nós erramos como sociedade brasileira, porque estamos acobertando um bandido, permitindo que ele volte à cena do crime. Porque os crimes cometidos por ele não foram ainda devidamente esclarecidos pela justiça brasileira. E onde está a justiça brasileira que deixa essa imoralidade acontecer no nosso país? Realmente eu tenho vergonha quando me dirijo aos portugueses, porque nós estamos sendo um erro maior como sociedade e civilização. Muito obrigado. Problema, por exemplo, de opiniões. Prender deputados por opiniões. Prender cidadãos por opiniões. Isso é crime político que não pode gerar. O que diz o artigo 5º, incisos 4 e 5 da Constituição? O 4 diz que é livre a manifestação de pensamento. Se alguém abusou, inciso 5º, cabe 2 ações: danos morais e denunciação caluniosa, cuja condenação e prisão só pode ser dada depois, nunca prisão provisória. Onde está, por exemplo, que em fake news, qual é a lei que diz que fake news é crime? É um novo Código Penal. Qual é a lei que diz que o flagrante pode ser de vídeos? Flagrante perpétuo é um novo Código Penal. Então nós estamos tendo, como melhor que seja a qualidade deles, que eu admiro, e reitero sempre que admiro os ministros do Supremo, não é o que foi escrito na Constituição. E é contra isso que eu tenho me batido
não para desconstituir poder, não para criticar que eles não estavam à altura do Supremo. Nunca disse isso, ao contrário. Acho que estão à altura do Supremo. Mas tem que voltar a ser o que era o Supremo até 2003, quando era a instituição mais respeitada do país. Tem que voltar a ser intérpretes da Constituição e não legisladores complementares.